Queridos irmãos e irmãs, o milagre começa onde muitos não enxergam. Nós somos chamados a não ter apenas uma visão natural da nossa vida. Visão natural, os olhos do rosto, como diz no popular, os olhos da cara. Não, precisamos despertar a cada dia, a cada manhã, não apenas um ouvido de discípulo, mas um olhar da alma, um olhar do coração, um olhar espiritual. As pessoas naturais que vivem uma vida apenas mundana, elas veem aquilo que é natural. A pessoa que tem fé, ela consegue ver no natural o sobrenatural. Deus trabalha o tempo inteiro. Nós ouvimos no evangelho de hoje a cura daquele paralítico. E gostaria de ir aqui a alguns pequenos pontos para pensarmos no que aconteceu e no que pode acontecer também na nossa vida. Primeiro, a fé verdadeira leva as pessoas a Jesus. Apresentaram-lhe um paralítico. O paralítico não foi sozinho até Jesus, porque também não poderia ir. Pessoas o levaram. E aqui eu vejo também a humildade do paralítico de se deixar levar. Porque ajudar quem não quer ser ajudado é muito difícil. Você dar comida para quem não abre a boca é muito difícil. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas gostam de reclamar, gostam de falar tanto da vida dos outros como mal da sua vida, e elas não se ajudam e atrapalham que os outros ajudem. E aqui há um movimento talvez pendular. Tem horas que nós vamos levar alguém para Jesus. Tem horas que nós estaremos tão necessitados que alguém nos levará a Jesus. Esses dois movimentos acontecem na vida de quem tem fé. Ora você está levando, ora você será levado. Há momentos em que precisamos ser carregados. E não há maneira melhor do que você carregar alguém, do que você rezar por esta pessoa. Oração de intercessão. Quando você está rezando por alguém, você está levando esta pessoa para Jesus, você está carregando esta pessoa para Jesus. E também nos convites, vamos à missa, vamos numa adoração, vamos rezar juntos o terço. Quem você já conseguiu levar para Jesus? Quem você já conseguiu despertar a cura através da sua iniciativa? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus vê aquilo que ninguém vê. 4 homens carregando um paralítico. O que o povo viu? 4 homens carregando um paralítico. O que Jesus viu? A fé. Ninguém vê a fé. Jesus viu. Jesus vendo a fé deles. Quem eram eles? Os amigos do paralítico, que estavam levando ele a Jesus. E Jesus vendo a fé daqueles, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Todos olham para a paralisia física. Jesus olha para a fé. Quando nós temos fé, o milagre já começa a acontecer. A cura daquele paralítico não começou a acontecer quando Jesus se encontrou com ele. Aquela cura começou a acontecer quando aqueles amigos colocaram esse paralítico numa maca e o levaram até Jesus. A fé precede o milagre. Tomé viu para crer. Hoje quem não crê, não vê a ação de Deus. Enquanto o mundo vê a aparência, Deus vê o coração. As pessoas julgam a situação. Deus vê a disposição do coração. Vou repetir isso. As pessoas, quando te julgam, elas julgam
aquilo que elas veem é a situação. Mas o que é que Deus vê? A disposição do teu coração. Aquele paralítico estava ali disposto. Talvez ele já estivesse cansado de ser carregado de um lado para o outro, mas era o que tinha. Não é não? Como a gente diz, é o que temos para hoje, né? Ou o paralítico se deixa levar, ou ele não vai. Meus irmãos, nós temos que parar de ser cabeça dura e nos deixar levar pela graça de Deus, nos deixar conduzir pelas pessoas que gostam de nós, pessoas que sabem onde está a cura. E quantas vezes aí na sua casa, sua mãe, seu pai, alguém da igreja fica apontando para você onde está Jesus e você não quer ir. Você quer colega, você quer futebol, você quer bar, você quer tanta coisa. Então você não se deixa conduzir a Jesus. É preciso ter humildade para se deixar levar. Este é o princípio do milagre. O milagre não está quando ele está na presença do Senhor, mas o se deixar levar. E Jesus verá a fé. Jesus, quando olha para nós, ele vê a nossa fé. Ele conhece a nossa fé. Terceiro ponto: a maior doença do homem não é a paralisia da perna, mas é o pecado. Tanto que Jesus vai na origem do problema. Jesus não fala para o homem: vou tocar as tuas pernas. Não. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos uma saúde física e não buscamos uma saúde espiritual? O perdão dos pecados, o sacramento da confissão, sempre que necessário. Eu não vou dizer nem onde, nem quando e nem quem, mas é que eu vou tocar no assunto. Estava com um casal que participa de um movimento de casais na igreja, e ele me disse que há casais nesta equipe que não se confessam e que não gostam de confessar e que não vão se confessar. Casais que se confessaram quando foram casar e depois disso já passaram-se anos, não se confessam e continuam comungando como se fosse bolacha. É a ditadura do relativismo. Aí eu acho que eu não preciso confessar, eu acho que não é necessário. E eu não estou falando pessoas não praticantes, viu? São pessoas de igreja, pessoas de reunião de casal, pessoas que vão à missa, mas que estão muito preocupadas com a paralisia física e não com o perdão dos pecados. Não é necessário confessar. Onde a pessoa tirou isso? Quando a pessoa está agora construindo a doutrina da própria igreja, ela agora é o próprio Senhor que vai ditando o que pode e o que não pode. É o self-service religioso. Eu estou com a minha bandejão, vou na igreja, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto, isso eu preciso. Está vendo só? Meus irmãos, estar na igreja nunca foi sinal de caminhada com Cristo, tampouco de santidade. Muitas pessoas estão, mas a igreja não entrou no coração delas ainda não. Elas não entenderam que o perdão dos pecados é necessário para que outras curas aconteçam. Eu não sei a situação daquele paralítico, mas o que eu sei é que era um homem não apenas carregado pelos amigos, mas carregado de pecado. Tanto é que Jesus, quando olha para aqueles 4 amigos, Jesus vê a fé. Quando Jesus olha para aquele paralítico, ele vê o pecado. E ele vai no coração: os teus pecados estão perdoados. É preciso procurar sempre a reconciliação no pecado mortal. A maior cura não é da paralisia, é a volta para Deus. Não há milagre maior que a conversão. Não há cura maior que a pessoa largar uma vida errada e voltar a Jesus Cristo. Quarto ponto: o coração fechado sempre procura condenar. Os mestres da lei que estavam ali vendo, falaram: mas
quem é este homem para dizer que ele consegue perdoar pecado? Quem é este homem para ficar perdoando pecado? É a condenação. Ao invés de levar as pessoas a uma conversão e a um perdão que renova, que recomeça, que reconstrói, elas estão muito preocupadas em apontar o erro do outro do que levar o outro a uma conversão. E Jesus, ele conhece os pensamentos. Deus conhece aquilo que ninguém escuta. Podemos enganar as pessoas, mas não a Deus. O Evangelho diz que Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, Jesus conhece não apenas a nossa fé, Ele conhece os nossos pensamentos. Porque tem gente que não fala, tem gente que até não faz, mas pensa que é uma beleza. Jesus conhece os nossos pensamentos. Aí você pode estar pensando, há um pensamento aí: ô padre, peca-se por pensamento? Peca-se por pensamento. Aí alguém vai dizer, mas eu não controlo o meu pensamento. O pensamento que chega não é pecado, o pecado é o que é alimentado. Chegou um pensamento na sua cabeça, é de Deus, alimenta. Não é de Deus, substitui, afasta, sublima, reza. Quando nós estamos na missa e nós rezamos o confesso no início, né? Pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Quando é que o pensamento é pecado? Quando você alimenta o pensamento pecaminoso. Porque pensar, a gente não consegue não pensar. Igual um dia um rapaz me diz, né, padre, eu não queria ter visto, agora que eu vi, não tem como desver. Falei, meu filho, não tem como desver não, você já viu, agora já era. Assim é o pensamento, a gente não controla o pensamento, ele virá, mas uma vez que o pensamento veio, substituição. Não tem como desver. O pessoal está rindo ali. Muito bem, mas é uma verdade, não é, gente? É uma verdade. E no tempo do seminário, lembro-me do padre Edilson, que era o reitor do seminário. Sabe como que ele chamava a mente do seminarista? Sabe não? A louca da casa. Ele falou, vocês dominam, aí a louca da casa. Quem que é a doida da casa? É o pensamento, que você não pode controlar, mas você pode afastar, substituir, sublimar, não é? Cuidado, meus irmãos, com julgamentos, com as críticas, com a inveja, com a dureza do coração. Tudo de ruim que a gente pensa, Deus também sabe. Deus conhece a nossa fé, Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece os nossos pensamentos. Você está vendo o Evangelho? Jesus conhecia a fé daqueles 4, conhecia o pecado do paralítico e conhecia o pensamento dos mestres da lei. Jesus conhece tudo, Jesus sabe tudo. Nada lhe escapa, nada lhe passa despercebido. Ele olhou para aqueles 4 homens, ele viu a fé. Ele olha para o paralítico, ele sabe dos pecados. Ele olha para os mestres da lei e lê o pensamento daquele pessoal. Nada escapa, nada lhe escapa. O pecado começa muito antes da palavra. Quinto e último ponto: quem é perdoado também se levanta. Gosto disso. Depois do perdão vem a ordem: levanta, pega a cama e vai para a tua casa. Fica imaginando a volta do cara e os amigos. Acho que os amigos pegaram a maca, um jogava para o outro, e o cara foi, né? Tanto tempo, vamos pôr o joelhinho para, e os amigos, graças, olha aí, tá vendo? Eu falei que Jesus resolvia, mas resolveu mesmo, maravilha. Você fazer uma musculação, essa sua perna tá meio fina, né, meu filho? Parece uma perna de saracura, tanto tempo você ficou na cama, mas vamos festejar. Não era assim? Foi uma alegria. Agora, o homem, pelo menos eu, não queria cama, mas nunca. Meu filho, eu vou ficar acordado pelo menos uma semana em pé. Tanto tempo eu fiquei deitado. Jesus diz para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. 3 situações importantes aqui. Primeiro, o levantar-se.
Jesus deu uma ordem: levanta-te. E por mais que doesse, o homem fez aquele esforço para ficar de pé. Porque o homem poderia ter falado: ai Jesus, mas o senhor não vai me ajudar? O senhor não vai tocar no meu joelho? O senhor não vai fazer alguma coisa? Uma bênção? O senhor só falou levanta-te? Ele acredita. Aquele homem que teve o pecado perdoado, agora ele tem fé. Que Jesus disse levanta-te, e ele levantou. Pega a tua cama. Por que pegar a cama? Porque aquilo que te carregava, você agora vai carregar. Este é o seu troféu. Aonde você for, leva da cama, meu filho. Agora imagina o cara chegando em casa, carregando aquela cama. O pessoal, o que é isso? Você saiu carregado, agora você está carregando? E por que Jesus não mandou jogar essa cama fora? Porque eu estou falando por mim. Se eu fosse um paralítico e Jesus me colocasse de pé, a última coisa que eu queria carregar é minha cama, meu filho. Eu não quero nem ver aquilo ali. Mas a cama é um sinal da graça de Deus. Como se Jesus falasse com ele: olha, você vai voltar para a tua vida, você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para os teus amigos, você vai casar, você vai trabalhar, você vai vencer, você vai arrebentar. Mas toda vez que você se achar, olha para a cama e lembra quem você era e quem você é, aonde você estava e aonde você está. E responda para você mesmo: quem foi que mudou a sua vida? Quem foi que tirou você daquela situação? A cama é uma lembrança do poder de Jesus. É uma lembrança de um dia ímpar na vida daquele homem. E quantos de nós, por não carregarmos a cama, não somos gratos a Deus? Porque esquecemos o que Deus fez, porque a cama ficou, né? Metemos o pé na cama, acabou com a cama, a gente acha que nós estamos andando e fazendo por nós. Leva a tua cama. E outra, não é para ir para os colegas, não é para ir para bar, não é para ficar batendo boca na praça. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Meus irmãos, por que Jesus manda aquele homem para casa? Porque o primeiro sinal que uma pessoa mudou de vida e ela vive agora o sobrenatural de Deus é o testemunho de Deus na família, é o testemunho de Deus na casa. O lugar mais fácil de testemunhar Jesus é aqui, ó, é na igreja. O povo tem uma piedade, pessoal piedoso. Tomara que seja piedoso em casa. Tomara que seja tão bom lá, quando mostra que é bom aqui. Tomara que ajude tantos de lá, como gostam de ajudar os que estão aqui. É interessante que o contexto do texto é que este homem, ele tem dois lugares onde ele frequenta. É a casa e é o templo. Porque aquele paralítico de Betesda, estava lá nos 5 pórticos, que a piscina movimentava. Eu preguei isso aí na Evangelizar na segunda-feira. Jesus vai encontrar aquele homem aonde? Porque o homem não sabia quem era Jesus, né? Ele ficou de pé, pegou a cama também e foi para casa. Só que ele não vai para casa, ele vai para o templo. E por que ele está no templo? Ele está agradecendo. Imagina o cara entrando no templo carregando uma cama, hein? Aí tem o pessoal que julga, né? O cara veio aqui para dormir. Olha lá, trouxe a cama para a igreja. É ridículo, né? O pessoal perdeu o senso mesmo. Nunca vi ninguém entrar na igreja com a cama. Só que o cara sabia o contexto. As pessoas viam o texto, mas o cara sabia o contexto. E quando Jesus o encontra no templo, tem que Jesus fala com ele: você está vendo aquele que te tirou da cama. Eu vou te dizer uma coisa: mantenha uma vida com Deus para que não te aconteça coisa pior. Aí você pode estar perguntando: mas o que é pior? Quer ficar 38 anos numa cama, perder a alma e ir para o inferno? Isso é pior. Jesus está falando com ele: cuide não apenas da sua saúde física, mas cuide da sua saúde espiritual. O evangelho não termina na emoção. As pessoas que veem aquele homem curado, elas começam a glorificar a Deus.
Quando alguém glorifica a Deus, ele está num caminho de cura. Está no caminho de cura. Quanto mais a pessoa reclama, ela está num caminho de enfermidade, de adoecimento. Quanto mais ela agradece, ela vai para um caminho de cura. A cama que antes carregava o homem, agora é carregada por ele. Aquilo que era símbolo da derrota, agora é símbolo da vitória. O que eu chamo de testemunho. Testemunho. Imagina que testemunho bonito do cara. Onde ele ia dar uma palestra, uma pregação, ele levava a cama com ele. Todo mundo, o que é aquilo? O que é aquela? Não, eu já estive nela. Certo? Meus irmãos, o Evangelho tem uma ordem. E com essa ordem nós vamos para a adoração. Atenção. Primeiro, a fé aproxima Jesus. Jesus vê aqueles homens de fé e ele se aproxima. Jesus cura primeiro a alma. O perdão restaura a dignidade. A graça coloca a pessoa de pé novamente. E a vida transformada glorifica a Deus. Finalizo com um pensamento do Papa Bento XVI sobre esse texto. O maior milagre não é quando Deus faz um paralítico andar. É quando faz um pecador voltar para Ele. Este é o maior milagre. Este é o maior milagre. Fui visitar uma pessoa anos atrás, aqui na ACOM, a pessoa com câncer, já ali no paliativo, ia morrer mesmo, né? E a pessoa me falava, padre, eu vivi uma vida muito longe de Deus, mas depois que eu fiquei doente, eu confessei, eu comunguei, eu estou rezando, estou conhecendo a palavra. Eu falei, olha, você recebeu a maior cura. A maior cura não é do câncer, é da conversão. Papa Bento falava sobre isso, né? Porque quem reencontra a graça pode continuar carregando cicatrizes no corpo, mas já não vive paralisado na alma. Quem encontrou a graça de Deus, você pode carregar mazelas no corpo, mas você não terá a paralisia da alma. Peçamos nesta adoração que Jesus olhe para cada um de nós, cada um com a sua paralisia, seja ela qual for, cada um com a sua enfermidade, cada um com a sua doença, cada um com a sua tristeza, e que Jesus olhe para você e diga, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus irmãos, não há encontro com Jesus que não transforme a nossa vida. Aqueles 4 jovens, 4 amigos, voltaram com fé, uma fé renovada, atestada, aprovada. O paralítico voltou perdoado e andando. E os mestres da lei provaram o poder de Jesus, que o chamavam a humildade e não a condenação. Nós entramos neste texto porque nós estamos agora com Ele, vivo e ressuscitado na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, presença real. No Evangelho, você se parece com quem? Você é a pessoa que está trazendo alguém em oração? Você está carregando alguém para Jesus neste dia? Ou você hoje é o paralítico, que precisa ser levado a Jesus? É você que está precisando de oração. Agora eu só espero que nós não sejamos os mestres da lei, julgando, condenando, apontando, fofocando.
Reze por você, mas reze pelas pessoas que precisam. Reze por você e traga a Jesus aqueles que não podem rezar, aqueles que não sabem rezar, aqueles que não querem rezar. Jesus olhará a sua fé, e por causa da sua fé, Ele colocará essas pessoas de pé. Porque o Senhor é misericordioso, e Ele traz sempre o seu perdão. Quantas e quantas vezes eu levei pessoas para Jesus, e quantas vezes pessoas me levaram a Jesus pela oração. E às vezes, se a gente não vigia e não ora, quantas vezes eu me pareci também com aqueles mestres da lei, não entendendo o que Deus fazia, não compreendendo o que Deus falava. Convido você a colocar agora nos pés do Senhor, junto com este incenso, a sua gratidão, a sua glorificação. Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós carrega uma manca, uma maca, uma cama. Interessante, né? Cama, tranquilo. Maca, é uma cama também, né? Mas até há pouco eu vou falar maca, eu falei manca. Quem sabe que Deus não está nos dizer que se você não consegue ainda correr, se você não consegue ainda pular, talvez você consiga mancar. E mancando, carregando a maca. Penso que nós somos ex-paralíticos que mancam, porque a gente peca, a gente escorrega, a gente tropeça, a gente sai de uma confissão andando, correndo, dando pirueta, já tá a gente mancando de novo, tá a gente pecando de novo, tá a gente deitado na maca de novo. Imagine Jesus andando lá pelas ruas de Jerusalém e vê esse cara deitado na maca. Fala, mas peraí, eu não te curei, eu não te falei para levar a cama para sua casa? Não, Jesus, eu estou dando só um cochilo. Quantas pessoas gostam de voltar para o passado? Porque talvez, e Deus está falando para muita gente, quando você está deitado na maca, você tem atenção. Quando você está deitado na maca, as pessoas ficam ao seu redor, e basta você se levantar que a solidão vem. Então é melhor eu ser carregado do que ficar sozinho, né? Peça a Jesus que te libere, te liberte, te cure de toda baixa autoestima, de toda carência, de toda necessidade de carregar esta cama, não como troféu de glória, mas como refúgio. Tem gente que é assim, carrega a maca, não como troféu, mas qualquer probleminha que tem, ela deita, ela se prostra, ela se entrega. Viva uma vida para Deus. Seus pecados estão perdoados. Tenha uma vida de oração e vigilância.
para que não te aconteça coisa pior. Senhor Jesus, visita o meu coração, visita a minha vida e toca, Senhor, na minha paralisia, seja ela física ou espiritual. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a fé no meu coração. Eu não sei se é ousadia ou se é doideira mesmo. Acho que eu sou os dois, então vamos lá. Pensa comigo aí na sua casa. Se aqueles 4 amigos levassem aquele paralítico para Jesus, e Jesus tivesse dito assim: teus pecados estão perdoados, e não curasse o paralítico, os amigos pegariam o paralítico e voltariam para casa. Mas aquele paralítico, mesmo na maca, ele não pode levantar as pernas, mas o braço ele pode, né? Então ele voltaria para casa com os bracinhos erguidos na maca, dando glória a Deus. E só quem perguntasse para ele: mas que glória a Deus que é esse? Você continua na maca? Não, o melhor Deus fez. Ele perdoou os meus pecados, Ele restaurou a minha alma, Ele me limpou por dentro. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, você vai até a igreja procurando talvez a cura do seu joelho, das suas pernas, de uma doença que você tem, e você não vê que a cura maior aconteceu, que é o perdão dos pecados, que é a sua conversão. O mais bonito do texto não é o paralítico andar, é Jesus perdoá-lo, sem ele merecer, sem ele ter feito nada, sem ele sequer pedir. Outra coisa interessante no texto, viu? Porque eu gosto de Bíblia, eu fico aprofundando. Você não vê o paralítico falando. Aquele era mudo, não. Ele deixa Deus agir. E quando Deus está agindo na sua vida, a gente tende a falar menos. A gente deixa Deus fazer. O paralítico tinha uma história triste para contar para Jesus, certamente. Você não imagina, Jesus, o que eu já sofri nessa cama? Você não imagina como que é ruim eles me levar para um lado, me levar para o outro. Não, aquele paralítico, ele entra mudo, sacalado, porque ele tem o melhor. Ele recebeu o melhor presente: estar com Jesus. Tem uma senhora em Itaúna que tem um problema de saúde até hoje, e ela conseguiu ir a Lourdes. Era o sonho dela conhecer o santuário de Nossa Senhora de Lourdes e tomar o banho nas águas milagrosas. Ela foi, tomou o banho, participou da missa, andou ali na região, né? E voltou. Eu estava numa festa e ela estava lá. Ela me disse uma coisa que mexeu comigo. Ela disse: padre, eu fui a Lourdes, mas ela disse com alegria. E eu olhei para ela e eu vi o andador do lado, e ela continuava andando com aquele andador. Claro que eu não disse para ela, mas eu pensei: meu Deus, ela foi para ser curada, ela voltou como foi. E na conversa ela me disse: a maior graça eu recebi, padre. Eu deitei nas águas de Lourdes, eu estava pertinho de Nossa Senhora de Lourdes. Não há presente maior. Aquela mulher voltou com o coração curado, ela voltou com mais fé, mas ela não recebeu a cura física,
Mas qual foi a alegria dela? Eu estive pertinho de Nossa Senhora de Lourdes. Esse paralítico, se não levantasse da maca, né? Qual que é a graça maior? Eu estive pertinho de Jesus. Ele falou para mim, Ele me tocou. Então, meus irmãos, vamos aproveitar a nossa vida para estarmos perto de Jesus, seja andando, seja na maca, seja mancando, mas a maior graça é a cura do coração, é a conversão, é a certeza de que mais cedo ou mais tarde, Jesus me dirá: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa frase representa algo na sua história particular. Recebamos esta bênção tão significativa de Jesus, neste dia em que você talvez esteja levando alguém para Jesus, ou você esteja sendo levado a Ele, mas que a palavra do Senhor possa transformar o nosso coração no lugar de cura, de recomeço e de muito amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. Nós estamos vivendo o tempo comum. Toda vez que você chegar na igreja e ver as velas, o paramento do padre de cor verde, significa o maior tempo da igreja. Nós estamos vivendo o tempo comum 2, que vai depois da ascensão de Jesus, tem Pentecostes e ele se estende até a festa de Cristo Rei. São muitos domingos que nós celebramos com a cor verde. E o que significa o tempo comum? É um tempo de olhar para as pregações de Jesus, para os milagres de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, naquilo que forma o seu discípulo, o seu apóstolo. Nós temos no evangelho de hoje, que é tirado de Mateus no capítulo 10, alguns conselhos, algumas exortações, direcionamentos que Jesus concede não à multidão. Você que gosta de Bíblia, para começar a entender a Escritura, tem algumas perguntas que você faz quando você lê um texto. Primeira pergunta: quem está falando? Quem é o personagem central desta perícope? Perícope é um pedacinho bíblico que se lê na missa. Não se lê o capítulo todo, o livro todo. Se lê um pedaço. Primeiro, é isso. Quem é o personagem central? Quem é aquele que fala? Segundo, ele está falando para quem? O discurso que ele vai exortar é para quem? Aqui nós temos as duas respostas. Quem fala é Jesus. No evangelho de hoje não há diálogo, não é um evangelho dialogal. As pessoas estão apenas escutando o Senhor. E aqui o evangelho diz que ele não prega para a multidão. Ele não fala para todo mundo. Ele não chamou um grupinho. Ele está com os seus apóstolos. Então, quando a Bíblia diz que Jesus disse aos seus apóstolos, certamente é um discurso formativo. Ele está formando o embrião da sua igreja, que é a igreja apostólica. Então ele está pegando aqueles 12 e ensinando a eles
como viver num mundo que tantas vezes não vai aceitá-los e tampouco a palavra. Esta falta de aceitação não pode trazer consigo o desânimo. Muitas pessoas que são cristãs, católicas, por causa dos valores do mundo, das ideologias de hoje, as pessoas vão se cansando, vão tendo vergonha, não conseguem se posicionar, não falam de Jesus Cristo, não pregam o Evangelho na internet, não usa aquilo que você tem para evangelizar. Então as pessoas elas vão ficando acanhadas e a palavra ela vai perdendo o seu alcance, porque aqueles que são os apóstolos não entenderam qual é o nosso papel no mundo. Nós ouvimos muito bem a primeira leitura de Jeremias, e ele vai trazer esta problemática, porque há pessoas, se você não sabe, fique sabendo, que há pessoas que estão na sua vida esperando apenas o momento de puxar o seu tapete, ou que você dê um escorregão para que ela diga, olha lá, viu, foi só esperar, eu sabia que isso ia acontecer, essa pessoa ainda nunca me enganou. E Jeremias vai dizer, eu ouvi as injúrias de tantos homens, e os vi espalhando o medo ao seu redor. O medo incapacita a ação. O medo, ele atrapalha a evangelização. Os discípulos não tiveram medo. Mateus não teve medo, Pedro não teve medo, os primeiros padres da igreja, pais da igreja, grandes santos, Agostinho, Ambrósio, Tomás de Aquino, foi um povo destemido, foi um povo ousado, e Deus, ele só usa quem ousa. Então aqui, Jeremias está dizendo que o medo é uma das armas do mal, é usada também pelo mal, para que a obra de Deus não floresça e não aconteça. Aqui está escrito, denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Olha o que Jeremias está dizendo. As pessoas não estão olhando o que Jeremias prega, o que Jeremias faz. Não, eles querem as falhas, eles querem as brechas. E as pessoas dizem assim, talvez ele cometa um engano, talvez ele dê uma deslizada, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Ou seja, é o chamado olho de urubu. Nós temos algumas visões aí. Temos a visão de urubu, mas nós temos a visão também de beija-flor. O que seria uma visão de beija-flor? As cores, a vida, o néctar. Temos a visão de águia, aquele que olha mais longe, que voa mais alto e que vê as coisas vivas. E nós temos a visão de urubu. Um urubu está voando, ele olha para as rosas, flores, para ele não diz nada aquilo ali. Ele vê um pintinho correndo, uma lebre saltando, ele olha aquilo, não diz nada para ele. Mas quando ele vê uma carniça, ele vai descer e ele vai saborear aquilo ali. Há pessoas que ficam sobrevoando a sua vida, elas não têm olhar de beija-flor para você. Quando é que você sabe que a pessoa tem um olhar de beija-flor? Quando ela não vê casca, quando ela pesa o coração. A flor, ela apenas chama a atenção do pássaro, e ele para no ar, ele tem o biquinho, ele vai colocar o biquinho lá no fundo e vai puxar um néctar. A pessoa beija-flor, ela está interessada no que você tem por dentro, os seus valores, a sua verdade, as suas opções. Pessoas que você se relaciona, que são águia, tem visão de futuro, visão de conquista, visão de crescimento. São pessoas que empurram você para frente, que incentivam você a estudar, a levar a vida a sério, a ter um nome de renome. Essas são as águias, né? Vai, você consegue, tenta mais uma vez, estuda, trabalha, né? Pegue cultura.
Mas a gente tem aos nossos lados também os urubus, que não cheiram, mas fedem, né? Eles ficam te olhando. Eles estão esperando o quê? O erro, o deslize, uma palavra que não poderia ser dita, alguma coisa que não poderia ser feita, para que eles peguem aí. Jeremias está dizendo, talvez ele cometa um engano, e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então aqui, o importante é aquilo que você é, aquilo que você faz, e as pessoas com quem você se relaciona. Cuidado, que gente que fica andando com muito urubu, acaba comendo carniça. Porque este é o olhar, esta é a maneira que eles lidam. Só que Jeremias vai dizer, mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos, por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, de que nunca se apaga. O que é que Jeremias está dizendo para você? Está difícil, continua fazendo o que é certo. As pessoas estão te criticando, continua fazendo o que é certo. As pessoas fazem graça, porque você é um homem fiel à sua mulher, continue sendo fiel à sua mulher. As pessoas te criticam, porque você não bebe, porque você não fuma, você não tem uma vida promíscua, continue fazendo o que é certo, porque o Senhor está do seu lado, e Ele não deixará você cair. Eles não terão êxito, eles ficarão envergonhados, se você tiver esse contato íntimo com Jesus Cristo. É por isso que a segunda leitura vai dizer que nós precisamos entender quem é aquele que servimos, quem é aquele que celebramos, quem é aquele que nós viemos buscar na sagrada liturgia. Papa Leão, numa das suas viagens, ele disse aos repórteres que perguntou a ele sobre a estrutura da missa, sobre o rito católico, que para muitos é repetitivo. E o Papa, como bom Papa, colocou as pessoas no lugar. Ele disse, a missa só se repete para quem assiste, porque para aquele que celebra, o rito ele vai acontecendo, o que se celebra. Missa não se assiste, missa se celebra. Nós estamos participando da Eucaristia. Você vai no cinema ver um filme, você não está dentro do filme não, você está assistindo. Como você está assistindo, você pode tomar um guaraná, comer uma pipoquinha, conversar com quem está ao seu lado, não importa, o filme está passando lá, ó. Você estando ou não estando, meu filho, a coisa está lá. Você vai num jogo de bola, nós estamos na Copa aí, né? Você pode gritar, tocar vuvuzela, balançar bandeira, comer o tropeirão do Mineirão, não tem problema, porque você não está com a bola no pé, né, meu filho? Você está assistindo, eles estão lá. Você vai, ó, ladrão, juiz safado, não sei o quê, mas isso é só torcida. O jogo acontece dentro do gramado, a torcida assiste. Você vai num show de um cantor que você gosta, ele está lá no palco, cantando, tocando, você pode cantar com ele, você pode não cantar com ele, você pode mexer no celular, você pode estar jantando, não é? Tem cantores assim, ele canta no meio do jantar, os convidados vão comendo e ele vai cantando. Você não está ali para cantar, você não está nem com a viola, nem com o microfone na tua boca, né, meu filho? Você está ali para assistir. Quando você vem à missa, aí é diferente. Você não está assistindo o padre celebrar missa. Você não está assistindo a igreja repetindo esses ritos todo domingo. Você é parte integrante da celebração. Aquilo que para nós é muito simples, as pessoas que não são católicas ficam totalmente perdidas. Lembro-me de uma moça que passou por um grande trauma e se converteu ao catolicismo, quando era padre em Carmo do Cajuru. E ela começou a ir à missa, o que seria o marido dela. Era um grande amigo. Depois eles namoraram e hoje são casados. E ela me dizia que ela ficava totalmente perdida,
que ela chegava na igreja e sentava. Ela não sabia por que o povo levantava. Aí ela levantava. Aí tinha hora que o povo põe a mão no peito. Ela fazia com a mão no peito assim. Aí o povo sentava. Ela sentava também. Ela falou, teve uma hora que o povo ajoelhou. Ela falou, meu Deus, tem que ajoelhar também. Ela ajoelhou. Aí ela falou que não estava entendendo. Olha como que aquilo que para nós é tão simples. O sinal da cruz, as respostas da missa. Você sabe as partes da missa certinho. Quem não celebra não sabe nada que está acontecendo. Mas aquela moça se mostrou apaixonada pela Santa Missa. Ela começou a estudar, ela começou a participar, e ela disse, padre, se todo mundo conhecesse a missa depois de adulto, eles celebrariam melhor. É porque a gente vai celebrando, acho que tudo é a mesma coisa. Eu estou encantada com os ritos, cada rito tem o seu poder. O perdão de Deus me concede no início da missa. Eu louvo a Deus com glória. Tanta coisa boa que eu vivi na semana. A minha vida, a minha fé. Depois o Senhor recolhe todas as nossas orações e eleva para o Pai. E a gente responde, amém, amém. A gente vai sentar, escutar aquelas leituras maravilhosas. Leitura do Antigo Testamento, o Salmo de Davi. Vem a leitura de Paulo, vem a palavra de Jesus. A gente fica de pé. Quer dizer, Jesus falou, vamos ficar de pé, porque Ele quer uma caminhada, Ele quer uma atitude. Aí vem a pregação do padre, como é importante, vai explicando as leituras, trazendo para o dia a dia, a gente professa a nossa fé. Ela estava encantada com a celebração da missa. E eu dizia, sabe o que você está encantada assim? Que você não está assistindo, você está celebrando, participando, porque ela conhece. A segunda leitura, ela fala de quê? De Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo que nós estamos aqui? Por causa dele, seguindo-o, adorando-o, temendo-o, porque ele é Deus. Aqui, Paulo aos Romanos vai dizer, olha, todos nós somos pecadores, todos nós somos doentes, porque por um homem o pecado entrou no mundo, Adão. Ele fala aqui das consequências do pecado. Depois ele fala das figuras provisórias. A gente conhece muito a palavra maquete. O Antigo Testamento é a maquete para a vinda do Filho de Deus, o Emanuel, o Messias, que é Jesus Cristo. Ele vai dizer aqueles profetas que prepararam a vinda dele. E por que Jesus veio? E ele vai dizer, se por um homem entrou o pecado, por um homem entrará a salvação. Então nós não somos mais da estirpe de Davi, da estirpe de Adão. Nós somos da estirpe de Jesus Cristo. Nós não somos condenados como aqueles que pecaram, mas aqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Como nós refletimos na semana passada, éramos fracos, nos tornamos inimigos de Deus e através de Jesus reconciliados para a vida, reconciliados para a graça. Você quer conhecer mais Jesus Cristo? Quer se apaixonar por Jesus Cristo? Quer vir à missa e sentir o coração quente, porque o Senhor está no meio de nós, não apenas de palavra, mas de experiência. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Isso é uma exortação? É uma resposta ou é uma certeza? Nós sentimos que Ele está no meio de nós. Só há dois caminhos para isso. É a vida de leitura, juntamente com o estudo e a oração. Todo cristão católico deve ter na sua casa a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e momentos de oração diária. No início, conduzido. A pessoa talvez não saiba, então ela vai ser conduzida naquela oração. Com o passar do tempo, o Espírito Santo te leva a uma oração mais profunda. E você então rezará de maneira espontânea. Por que ler o Evangelho do dia? Para conhecer Jesus Cristo. O que Ele fez, o que Ele disse, o que Ele nos pede. Conhecer o Catecismo da Igreja, para conhecer a sistematização da fé. Qual é o Jesus que nós cremos? Qual é o Cristo que nós acreditamos?
Qual é o Senhor que a igreja prega? Ele que é o centro da catequese. E temos que ter vida de oração, que é amizade com nosso Senhor, amor a nosso Senhor. Por isso é bom ter na nossa casa um crucifixo para a gente rezar, uma imagem bonita, talvez de Jesus ou de Nossa Senhora. Eu me assustei positivamente, que eu não faço, eu já passei dessa época boba, né? Mas eu tenho meus canais de internet, divulgo lá umas coisas, e o intuito é evangelizar, é levar palavras positivas. Então se dá 5 mil, 30 mil, 1 milhão, isso aí a gente não fica tão preso nisso não. Mas eu fiquei assustado positivamente, porque eu não tinha nenhum vídeo editado para colocar no meu Instagram sexta-feira. Aí eu lembrei de uma foto de um altar muito simples. É uma mesinha, então a Nossa Senhora, uma cruz na parede, 4 fotos de santos e uma vela. E eu escrevi rapidamente um texto sobre a importância de se ter um altar em casa. E coloquei lá abertamente. As pessoas reclamam da vida, mas não rezam. As pessoas não têm tempo para Deus. A pessoa fala que é católica, não lê Bíblia, não estuda catecismo, não reza um terço, não reza um Pai Nosso. A semana toda a pessoa não tem vida de oração. E coloquei essa postagem lá. Estávamos saindo aqui de Divinópolis para pegar a minha mãe em Itaúna e ir para o Retiro das Rosas, que foi esse final de semana. Então, coloquei a postagem de manhãzinha. Tomei o meu café rapidamente, um ovinho lá, para não atrasar, porque a minha mãe fica xingando quando eu atraso, né? Porque eu sempre atraso. Aí, saí correndo. Quando eu fui olhar o Instagram, estava com 80 mil. Eu falei, nossa, coloquei o negócio agora? Está com 80 mil? Quando chegou Itaúna, estava com 200 mil. Quando cheguei em Cajueiro do Campo, 800 mil. Já virou, meu filho, 3 milhões e 500. Uma coisa simples. O que eu coloquei lá? Você tem um altar na sua casa? Você reza? Você tem contato com Deus? Aí você vai ler os comentários. Obrigado, Padre, eu preciso rezar mais. Eu não sou muito de igreja, por isso que a minha vida está difícil. Eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer o catecismo. Eu sou católico, mas eu não entendo a minha fé. E tem uns testemunhos bonitos lá. Ah, Padre, muito obrigado. Eu era católico de IBGE. Comecei a seguir o Senhor, hoje eu sou católico de verdade, eu entendo a missa, eu celebro o meu catolicismo. Ou seja, esse Jesus, que por um só entrou a salvação, substituindo o pecado de Adão, ele não é uma figura mágica na nossa vida. Ele deve ser assumido, amado, recebido, estudado, crido, ruminado, testemunhado. Aí vem o Evangelho e o final da liturgia. Jesus que não fala para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado. Ele fala para os 12. E por que 12? E por que apóstolo? Claro, há momentos que mistura. Há os 12 discípulos, os 12 apóstolos, mas não é a mesma coisa. Tecnicamente, pela Bíblia, Jesus teve 72 discípulos e 12 apóstolos. Qual é a diferença entre o discipulado e o apostolado? Discípulo é o que segue, Todos que seguem a Cristo são discípulos. E o que é o apóstolo? É aquele que é tirado dos discípulos, ele é formado, ele é capacitado para agir na pessoa do mestre, no caso, Jesus Cristo. Por isso que várias passagens de Jesus com os apóstolos, ele vai dizer, todo o poder me foi dado, recebo o Espírito Santo, o pecado daqueles que vocês perdoarem, é apóstolo. Quando Jesus celebra a Santa Missa, a última ceia, ele diz para os 12, fazer isto em memória de mim. Ele não passa isso para os discípulos, é para o seu grupo. Nós somos hoje o grupo de Jesus. O que temos em cada missa, uma formação. E nos versículos que nós escutamos no Evangelho, que eu não preciso explicar, que ele é muito claro, apenas destacar o que Jesus pede
a nós. Primeira coisa, ele pede para não temer os homens, mas para honrar a Deus. Não tenha medo dos homens. Não tenha medo dos homens. Não há nada de encoberto que não venha a ser revelado. Claro, você pode falar de segredo. Ah, tá vendo? Ó, se tem um segredo encoberto ali, vai ser revelado já já. Pode ser isso também. Mas a palavra diz do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. De maneira indireta no Antigo Testamento e de maneira revelada no Novo Testamento. Se Deus, ele foi no Antigo Testamento se revelando na nuvem, no trovão, no fogo para Moisés, a coluna luminosa no deserto, a coluna de fogo na madrugada, o vento impetuoso que estilhaça rochedos, tudo indireto. Isto era encoberto. Deus estava escondido. Tanto é que quando Moisés entrava na tenda da reunião, a nuvem descia e ninguém via nada. Era um nevoeiro. Aí as pessoas diziam: Deus está conversando com Moisés. Mas ninguém via nada. Escondido, encoberto. Com Jesus Cristo, o que é encoberto é revelado. O que é escondido é conhecido. Porque eles vão dizer: Jesus, mostra-nos o Pai. Aquele Deus que desceu lá no alto do Sinai e deu as tábuas da lei para Moisés. Mostra-nos o Pai. Aquele que falou com Abraão assim: sacrifica o teu filho Isaque. Mostra-nos o Pai. Aquele que conversava com Moisés face a face. Porque é escondido, é encoberto. E Jesus diz: o que é isso, Felipe? Você está comigo há tantos anos? Quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Esta é a revelação. Jesus está revelando o amor do Pai. Ele se revela do alto da cruz. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. A primeira elevação na cruz, a elevação maior, a ascensão, quando Jesus sobe ao céu. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Os que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre o telhado. A formação e o amor de Deus não se dá, meus irmãos, no meio da balada. Não se dá no meio da agitação. Mas se dá no silêncio, na intimidade, no relacionamento esponsal. Jesus nos leva para o escondido, para o escuro. Ele quer falar ao pé do ouvido. Bonitinho isso. Quem fala muito ao pé do ouvido é namorado. Quando está começando a namorar, depois eles começam a brigar. Mas quando está começando, é só love. Aí eles ficam assim. O rapaz gosta. Fala aqui bem, no meu ouvidinho. Ela fica falando perto. Aí o lábio dela bate aqui, ó. O rapaz fica doido. Fala: nossa senhora, me dê, papai. Aí ele vai e cochicha no ouvido dela. Por que Deus, Jesus está falando? Que Ele está falando ao pé do ouvido. É o carinho, a intimidade, a proximidade. Se eu estou aqui no ambão, eu não estou com microfone, e você está longe, eu tenho que gritar: você está me ouvindo? Mas se você está perto de mim, eu posso cochichar no seu ouvido: você está me ouvindo? Porque Jesus fala do pé do ouvido? São pessoas que estão perto dele. Perto dele. Vou te dar um outro exemplo para clarear. Um dia, um menininho perguntou para o seu pai assim: ô pai, qual que é o tamanho de Deus? O pai falou assim: tamanho de Deus? Que tamanho que é o papai do céu? Vem cá perto do pai. Olha lá. Está vendo aquele avião lá em cima? Estou vendo, papai. Qual que é o tamanho daquele avião? Assim, ó.
Mede direito. Assim, ó, guarda isso. No domingo, o pai pega o menino e o leva no aeroporto. Aí pousou um Boeing enorme do Catar. 4 turbinas, 2 andares. O menino. Ah, que tamanho, papai! Qual que é o tamanho desse avião, meu filho? Nu! É grandão! Aí o pai falou, a mesma coisa com Deus. O tamanho de Deus depende da distância que você está dele. Se você está longe de Deus, Deus parece muito pequeno. Mas se você está perto de Deus, Deus ele se torna grande, poderoso. A leitura diz que Jesus não quer gritar para você não. Ele quer cochichar no pé do seu, ou seja, proximidade. Jesus nos quer próximos dele, amigos dele, da família dele. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. O pessoal está muito preocupado com o corpo, né? O corpício. Como que chama a injeção? A menininha, monjar. Tá tomando isso, minha filha? Você nem precisa, viu? Está ótima. O negócio hoje é monjar. O corpo. Não tem problema, pode cuidar do corpo. Mas eu nunca vi tanta. Antes era muito boteco. Hoje eu estou vendo muito boteco também não. Então é diminuída? Porque eu não vou em boteco. Então diminuiu, né? O que eu vejo demais, mas é demais, é farmácia e academia. Meu filho, cada quarteirão tem uma farmácia e tem uma academia. Quer dizer, quem não está fazendo academia vai para a farmácia, que você me entende, entendeu? O corpo. Não tem problema cuidar do corpo. Mas olha o que Jesus está falando. Olha, não fica preocupado muito com o corpo não, viu? Se você preocupasse com a sua alma, o tanto que você preocupa com o seu corpo, você seria mais santo. Você teria menos pecado. Você seria mais amigo de Deus. Não é não cuidar do corpo, é descuidar da alma. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, viu? Se você quer ter medo de alguém, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Deus é para ser adorado, Deus é para ser amado e Deus é para ser temido. Temido não é ter medo de Deus, mas respeito, sabendo quem Ele é e quem nós somos. O ser humano perante Deus, ele tem uma atitude de submissão. Ele se curva pela fé perante a grandeza do Criador. Hoje você vê que para muitas pessoas, eles não têm respeito nenhum de Deus. Não temem a Deus. Fazem blasfêmia, brincadeira com o nome de Deus. Colocam o nome de Deus em paródia, em funk, etc. Eu já vi show de rock colocando o crucifixo no altar, Jesus lá, e eles cantando música até satânica, gente fazendo show de rock com mitra, imitando o Papa do mal. Quer dizer, perdeu-se o respeito, o temor a Deus. Deus merece ser amado, adorado, mas respeitado. Aqui Jesus está falando, olha, se você quer ter medo de alguém, tenha medo de Deus, viu? Porque Deus pode pegar a sua alma e jogá-la no inferno. Ah, padre, eu não acredito no inferno. Pois o dia que você estiver lá queimando, você vai acreditar, viu? O dia que você amanhecer lá, você acredita. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Só que Jesus volta no diálogo. Não fica pré-ocupado com o inferno. Tem uma vida ocupada comigo. Vós valeis mais do que pardais. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Na época, as pessoas pobres ofereciam no templo 2 pardalzinhos, 2 passarinhos. Eram os pobrezinhos mesmo. Anauim era chamado. Pobre. Era baratinho.
Quem tinha um pouco mais de dinheiro, assim, mais graúdo, oferecia um cordeiro, né? Agora, quem era muito rico, oferecia um boi. É igual hoje. Não mudou muita coisa não. Só que hoje não tem passarinho, cordeiro e boi. Hoje é marca. É a marca, né? Você está numa festa, aí parou alguém com um carro mais humilde. Não vou falar marca não. Mas você sabe o que é um carro mais humilde? Pobrezinho. Aí parou um carrinho lá. O pessoal olhou. Ixi. Chegou um pé rapado ali. Que carro é aquele? Nem faz mais não. Tadinho. Pobre. Aí o cara sai. Aí passa um tempo, chegou um com um carro popular. Já um carro melhor. Mas é caro, cara. Um carro. O pessoal trabalhando lá compra. Ó, chegou alguém lá. É um carro bonito. É popular. É, tá bom. Aí chegou alguém com um carro mais caro. Falou, ó, bonito aquele carrão, olha lá. Que marca que é? Quanto que custa aquele carro, hein? Nossa senhora, 200 mil? Ah, é muito. Beleza. Aí chega um outro. Olha lá. Tem LED. Tem nitro. Ó, aquele é caro. É nacional? Ah, é nacional. Ele que fez aquilo lá. Mas é caro aquilo lá. Ah, não. Aí chega um importado, meu filho. Pneu largo. Ele rodando o chaveiro. Carro de 500 mil, 1 milhão. Todo mundo. Nu. Aí o cara desce do carro. Joga a chave. No final eu digo, uma gorjeta. Todo mundo, não, esse tem bala na agulha. Não mudou muito não. Na época de Jesus não tinha carro. Como que a pessoa se exaltava? Quem entrava no templo com umas rolinhas na mão, o pessoal olhava. Ixi, esse é pobrezinho. Esse é pé rapado. Isso aí tá com nada não. Entrava alguém com um cordeiro. Ó, esse aí já é uma família melhor. Olha, está ofertando um cordeiro. Ah, meu filho, você queria causar? Entra no templo puxando um touro. Caríssimo, todo mundo. Não! Olha lá, ele vai ofertar um touro. Como que as coisas não mudam, né? Mudou o bicho, mas a exaltação é a mesma. Jesus não fala, você vale mais que um touro. Você vale mais que um cordeiro. Não, você vale mais que pardalzinho. Você entendeu? Tem gente que se acha, né? Ah, eu acho que eu sou um cordeiro. Não, eu tenho certeza que eu sou um touro. Aí Jesus fala, ó, meu filho, você vale um pouquinho mais que 2 pardais, viu? Um pouquinho mais que 2 pardais. Mas mesmo você não tendo tanto valor por causa do pecado, eu morri por você. O seu valor não é em você. Eu te dei o seu valor, porque eu derramei o meu sangue sobre você. Há uma história muito simples, mas que ilustra isso. Umas medalhas de plástico que caíram acidentalmente num banho de ouro. E o cara rapidamente tirou e jogou na água. Não tinha como mais tirar aquele ouro do plástico, ele derreteria. Vendeu pelo preço de ouro. Mas na verdade o ouro é aquilo que ele estava envolvido. Porque o plástico não tem muito valor nada. A medalha somos nós, o ouro é o sangue de Cristo. Qual que é o nosso valor? É aquilo que Cristo nos concedeu. É Ele que nos deu. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. E agora eu quero perguntar, as pessoas que se acham muito bam, os que sabem tudo, quantos fios de cabelo você tem? Quantos cabelos você tem na cabeça? Um dia num retiro um cara falou, eu sei, padre, nenhum, que o cara é totalmente careca. Eu falei, não, mas no seu caso, é exceção, né, meu filho? Eu estou falando assim, o cara falou, nenhum. Eu falei, não, meu filho, não, mas teve que ter 1 ou 2 aí, mas vamos lá. Mas não é isso. Você acha que Deus está preocupado em ficar fazendo cafuné em você, contando o número de cabelo, meu filho? Ah, pai, por que Deus sabe quantos cabelos eu tenho? Deus está interessado no seu cabelo? O que Jesus está dizendo é que Deus sabe de você o que você não sabe. É uma linguagem de analogia, é um exemplo. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Eu não sei. O que significa? Que Deus me conhece mais do que eu me conheço. Então Ele pode nos dirigir. Ele pode nos indicar o caminho.
E ele vai dizer, começa o evangelho: não tenhais medo dos homens, não tenhais medo dos que matam o corpo. E ele volta no versículo 31, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. O que Jesus está dizendo? Que nós temos valor. Nós temos valor. Quantas pessoas eu atendo, estragadas na vida, que colocaram o valor na mão de uma pessoa que não valorizou você. Principalmente eu atendo muita mulher, adolescente, jovem, problema de namoro. Eu namorei 1 ano, namorei 2 anos, ele me traiu na internet, ele já tinha outra. Atendi um rapaz com depressão no último grau, achou que ia casar com a moça trocou pelo primo. Aí eu falei assim, mas por que você acha que ela trocou pelo primo? Não, ele é mais bonito, tá mais sarado. Ela falou que eu estou barrigudo. Falei, meu Deus do céu, mais um. É o Monjaro, vai lá, meu filho, vai que é tua aí. Mas resumindo aqui, gente, a gente ri para não chorar. A pessoa perdeu o valor. Por que ela perdeu o valor? Porque o outro não reconheceu o valor. Quem nos dá o verdadeiro valor é Deus, que é o autor da obra. Nós somos a obra, Ele é o autor, Ele quem nos fez. Eu tinha uma ilusão, e acabou também frustrado, viu? De conhecer a tal da Mona Lisa, porque é famosíssima, né? É um negócio que não tem preço. Mona Lisa, todo mundo fala, Mona Lisa. Preocupado com Mona Lisa. Aí eu fui acompanhar um grupo nos santuários marianos. E nós fomos na igreja de Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, que é em Paris. E tivemos a tarde livre. Aí o grupo, vamos ver a Mona Lisa? Aí, vamos ver a Mona Lisa. Pelo amor de Deus, tamanho de um postal, gente. O negócio é pequeno, fica longe, cheio de segurança, vidro antibala, antibomba, raio laser. Eu falei, gente, para que isso tudo? Misericórdia. E o povo empurrando. Eu falei, cadê a Mona Lisa, gente? Empurrando. Eu falei, nossa, que povo sem educação, gente. Peraí, gente, calma, o Brasil não, aqui é assim mesmo. Eu falei, gente, eu nem vi direito. Aí depois eu perguntei para o guia, mas paguei essa ué todo, que essa tal dessa Mona Lisa, aqui para nós, que nem tão bonita é, viu? É, meio estranha que a mulher, um olhar meio sinistro assim. Falaram que é a versão feminina do autor, né? Aí eu olhei a Mona Lisa, o pai falou, não, padre, não é a Mona Lisa, não é a Mona Lisa que vale, é quem fez. Porque o autor é famoso, é conhecido, marcou época. Então as obras dele são caríssimas. Porque existem no mundo, não sei se vocês sabem, mais de 33 mil réplicas idênticas de Mona Lisa. Mas quando expõe o quadro e fala que é uma réplica, não tem valor nenhum. Então não é o quadro. Então não é você. Então não sou eu. É quem fez. E nós fomos feitos pelas mãos do Senhor. Nós somos plasmados pelo sangue redentor de Cristo. Nós somos desenhados pelas penas do divino Espírito Santo. Aí está o nosso valor. Não é um valor inerente apenas, mas é um valor concedido pela graça. Aquela criança que nasce da mamãe criatura, no batismo se torna filho, herdeiro na terra, co-herdeiro no céu. Vós valeis. Não deixa ninguém tirar o seu valor. Não deixa ninguém puxar o seu tapete. Não deixa ninguém colocar você para baixo. Se a pessoa não viu o seu valor, ela não entende aquilo que tem valor. O problema é dela. Mas você não pode colocar o seu valor na mão da outra pessoa, porque a pessoa pode destruir a sua vida. Por isso que toda pessoa carente, solitária, que quer alguém a todo custo, ela se sujeita a qualquer tipo de relacionamento. Ela se sujeita a qualquer tipo de capricho do outro, porque a pessoa desconhece o seu valor. Jesus está falando, você tem valor, eu morri por você. Você vale muito mais do que muitos pardais.
Aquilo que estava escondido, encoberto, agora foi revelado, agora foi conhecido. Não tenha medo dos homens. Cuide do teu corpo, mas não descuide da tua alma. E por último, o amigo defende o amigo. Você tem amigo? Tem amigo? Você tem amiga? Não tem também não. Tá ruim, hein, gente? Misericórdia. Quem não tem, arrume. E amigo, vou te dizer a verdade, eu tenho esta convicção: amigo não se faz. Vamos fazer um amigo. Não se faz amizade. Eu tenho que amigo se reconhece. Os amigos estão aí. Você precisa reconhecê-los, porque o amigo tem atitude de amigo. Você não tem amigo? Você gostaria de tê-los? Seja amigo, e o outro será o teu amigo. E uma das provas da amizade é a defesa do amigo na ausência. Porque um amigo que senta com o inimigo para falar mal do amigo, amigo nunca foi. E Jesus está falando: não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos. Então olha o que ele diz no Evangelho: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele perante o meu Pai. Cria isso aí na sua cabeça. Imagina, você morreu, dia de sua morte, você chega para o seu julgamento particular e Jesus diz: eu atesto esta pessoa. Eu atesto que foi um proclamador da palavra, pregou meu evangelho, teve postura cristã. Eu declaro a favor dele. Portanto, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei na presença do meu Pai. Este aí eu não conheço, ele não pregou meu nome, ele não foi cristão católico de verdade. O amigo se conhece na defesa da amizade. E amigo, meu filho, não é aquele que fica passando a mão na cabeça sua errada, não. O amigo fala com você: você está errado, o que você fez está errado, mas ele permanece. Ele não é como Jeremias disse, alguém que está no seu lado para ver um engano, para puxar o seu tapete, para poder apanhá-lo e desforrar de você. Não, não, não. O amigo conhece o seu ponto fraco e ele vai proteger aquilo ali para que você não sofra. E quem é este amigo? Quem é aquele que nos chama a um contato próximo, que quer falar ao pé do ouvido, que quer nos dar direcionamento, que quer nos livrar das armadilhas? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Que nós possamos buscar sempre, e buscar sempre, uma amizade profunda com Jesus Cristo. As missas que participamos, as adorações que realizamos, a oração que você faz, a Bíblia que você lê, é só para isso. É para aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo e no conhecimento da sua própria vida. Aquilo que você desconhece, Jesus já conhece. Para Ele não há nada escondido, não há nada encoberto. O Senhor nos conhece como o sol ao meio-dia. Sejamos cristãos de verdade. Que Nossa Senhora nos ajude a conhecer cada vez mais o seu Filho. Que sejamos seguidores, que sejamos discípulos, que sejamos apóstolos, que sejamos propagadores do Senhor, seja com a palavra, seja com o testemunho. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.